Programa Palavra Verdadeira, do coração de Deus para a sua alma. Saúdo a todos com a doce paz do Senhor Jesus Cristo. Prezados irmãos, e a todos que nos assistem, é com imenso prazer que mais uma vez estamos diante da palavra do Senhor nosso Deus para meditarmos nesta palavra que é viva e eficaz e é mais penetrante do que a espada afiada de dois gumes, qual penetra até a divisão da alma, juntas e medula. Então, é com muito prazer que nós tiramos este tempo para falar das grandezas do Senhor nosso Deus. Para dizer que o Senhor é bom e que as suas misericórdias duram para sempre. Prezados irmãos, a mensagem da parte de Deus que temos para esta oportunidade está escrito em São João, no capítulo 6 do Evangelho de São João, capítulo 6, e no versículo 66. O tema desta mensagem é: Jesus é abandonado por muitos discípulos. Desde então, leu comigo, meus prezados. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Amém. Meus prezados, o texto desta mensagem, o tema diz que muitos discípulos abandonaram a Jesus. Mas abandonaram a Jesus por quê? Qual é o motivo de alguém abandonar a Jesus? Se Jesus é tão bom, Jesus é o Salvador do mundo, Jesus perdoa nossos pecados. Foi Jesus quem deu a sua vida por nós na cruz do Calvário. É Jesus quem cura as nossas enfermidades. É Jesus quem nos abençoa. É Jesus quem prepara o homem e leva para o céu. Então, qual o motivo para alguém abandonar a Jesus? Aonde vamos encontrar alguma falha em Jesus para abandonarmos? Pois a Bíblia diz que muitos dos seus discípulos o abandonaram. Certamente os irmãos já têm a resposta. O porquê eles abandonaram. Mesmo Jesus sendo tão bom. E a resposta é simples. Eles abandonaram a Jesus é porque não queriam obedecer a Jesus. Eles não queriam obedecer, eles não queriam se submeter à ordem de Cristo. E por esse motivo eles o abandonavam. Eu pergunto para os meus irmãos: hoje é diferente? Claro que não. Certamente hoje Jesus está sendo abandonado muito mais do que naquela época. As pessoas deixam Jesus pelas mínimas coisas. E deixam exatamente porque não querem obedecer
a palavra de Deus. Eles não querem obedecer a palavra do Senhor, nosso Deus. Versículo 70 diz: respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós a 12, e um de vós é um diabo. Isto dizia ele de Judas Iscariote, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Então, meus prezados, sempre no meio do povo de Deus vai ter alguém que vai abandonar a Jesus, que vai trair ao Senhor Jesus, sempre. E não é só um, como nos dias de Jesus, que dos 12, um era o diabo, que era Judas Iscariote. Hoje, certamente, Jesus escolhesse 12 para andar com ele e aparecer mais Judas. Porque as pessoas têm deixado a Jesus. Imagine o porquê que as pessoas têm deixado a Jesus. Exatamente porque não querem obedecer a palavra de Deus. E a Bíblia diz que o de Deus ouve a palavra de Deus. Então aqueles que não querem ouvir a palavra de Deus, os tais não são de Deus. E é exatamente por isso que eles deixam a Jesus. Eles desprezam a Jesus, porque não querem ouvir a palavra de Deus. Hoje, de um modo geral, os homens só querem ouvir aquilo que satisfaz o seu ego. Só querem ouvir mensagem que não mexa no seu pecado. E na verdade, o Evangelho é para confrontar o pecado. O homem precisa se arrepender dos seus pecados. Foi Jesus quem diz que o homem tem que se arrepender dos seus pecados. O homem precisa se arrepender. João disse que o homem precisava consertar o seu caminho. E este caminho é o próprio Jesus. Nós precisamos a cada momento consertar as nossas redes, ver como está a nossa vida espiritual diante de Deus. Porque Jesus breve ele vem buscar um povo zeloso e de boas obras. Um povo que abandonou o pecado, que renunciaram o pecado. Um povo que deu ouvido à palavra de Deus. Na verdade, meus prezados, só é liberto aqueles que dão ouvido à palavra de Deus. Não adianta alguém dizer que é liberto se ele não dá ouvido à palavra, se ele não guarda a palavra de Deus. Então esta pessoa não é liberta. E o homem precisa ser liberto para morar no céu. O homem precisa ser liberto. Ou o homem é liberto, ou o homem não entra no céu. Então, meus prezados, quando o homem não dá ouvido à voz de Deus, à palavra de Deus, não tem como esta pessoa ser uma pessoa obediente a Deus. E é por isso que muitos homens deixam a Jesus. É por isso que muitos dos seus discípulos deixaram. Mas os que confiam no Senhor, aconteça o que acontecer, ele nunca vai deixar a Jesus. Nunca ele abandona a Jesus. O apóstolo São Pedro, ele respondeu para Jesus, dizendo: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens palavras de vida eterna. Então Pedro provou que conhecia Jesus. Provou que amava Jesus.
que tinha temor de Deus. Então não tinha um outro lugar. Falando de salvação, não tinha outro lugar para onde ele poderia ir. Ele reconheceu que não poderia deixar Jesus, porque não tinha um outro lugar para ele encontrar a salvação se não fosse da pessoa de Jesus. E nós também, meus prezados, precisamos entender isso. Salvação só em Jesus. Neste mundo nós não vamos encontrar salvação em lugar nenhum. Só encontramos em Jesus. Portanto, é necessário nós obedecer a palavra de Deus, nós dar ouvido à palavra de Deus. E nunca deixar a Jesus, assim como aconteceu no passado. E tem acontecido também no presente, onde muitas pessoas negam a sua fé, negam a Jesus, exatamente porque não querem dar ouvido à palavra de Deus. E a Bíblia diz que quem não ouve a palavra de Deus não é de Deus. Está bem claro que aqueles que se afastam de Deus, porque não querem se submeter à palavra de Deus, os tais não são de Deus. E nós precisamos, meus irmãos, entender uma coisa. Jesus está voltando, ou para levar a igreja de um modo em geral, ou para ir levando individualmente, assim como muitos já foram diante de nós. Nós precisamos estar preparados. O crente não é para estar se preparando, como alguém diz, que tem que ir se preparando, tem que estar preparado, porque ninguém sabe o dia e a hora em que a gente vai partir. Se nós partir sem Deus e sem salvação, nosso destino vai ser muito cruel. Temos que ter convicção que se de qualquer momento, a qualquer momento o nosso espírito deixar esse corpo, nós possamos ir para o descanso. Poderemos ter a vida eterna com Deus, ter uma vida de gozo, de paz, alegria no Espírito Santo. Este mundo não traz nada de bom para nós. Até que ele oferece muita coisa, mas a Bíblia diz que o fim delas é morte. Não serve para nós as coisas do mundo. O que vai nos fortalecer até a entrada triunfal com Cristo Jesus é a nossa fé, é a nossa obediência em Deus. Portanto, meus prezados, que venhamos dar ouvido à voz de Deus, à palavra de Deus, crendo que Jesus está voltando. Sinais estão se cumprindo, breve Jesus voltará. Pedimos a Deus temor, que venhamos temer a Deus, pois temer a Deus é um dever de todo homem. Que possamos temer o Senhor, para nós não sermos apanhados de surpresa, estando fora dos planos de Deus. Meus prezados, fiquemos com estas palavras, esperando o Senhor Jesus. Muito obrigado, que Deus em Cristo nos abençoe e Deus nos dê da sua graça. Amém.